Olá, tudo bom? A pressão alta costuma ficar pior ainda no período da manhã. Muitas pessoas não sabem disso e cometem alguns erros que pioram mais ainda essa situação e podem colocar a sua vida em risco. Eu vou falar para você aqui quais são os principais erros para você não cometer. Esse vídeo é muito importante. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem a pressão alta, se você já teve algum diagnóstico, se você costuma medir sua pressão em casa, você tem aqueles aparelhos para medir em casa, ou se você só mede no médico, na farmácia, como é que isso funciona para você? Quando você mede normalmente, como costuma ficar? Qual é o valor que aparece da sua pressão? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. E quantos anos você tem? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Não só para esse vídeo aqui, mas isso mostra para o YouTube que você apoia o conteúdo, que você confia no meu canal e isso é muito importante para mim. A nossa pressão tende a ser maior logo de manhã, muitas pessoas não sabem disso. A gente tem o que é chamado de surto natural da pressão logo de manhã, surto matinal de pressão, pelo aumento dos hormônios adrenalina e cortisol que a gente tem de manhã para despertar o nosso corpo, para a gente começar o nosso dia, ter aquela disposição, aquela energia. Só que esse aumento desses hormônios causa um pico hipertensivo fisiológico. Para quem já tem pressão alta, isso pode ser muito perigoso. E se você já tem outros hábitos que podem aumentar ainda mais sua pressão, pode até mesmo colocar a sua vida em risco. Vamos falar o que você não deve fazer de manhã para não piorar esse quadro. Primeira coisa é esquecer ou parar de tomar ou pular ou mudar a dose do seu remédio de pressão por conta própria. Eu sei que pode parecer absurdo isso, mas algumas pessoas fazem isso. Tem gente que fala assim, já tô bem da pressão, há muito tempo eu não tenho nenhum sintoma, não tenho dor de cabeça, não tenho a vista turva, não tô me sentindo esquisito, vou parar de tomar esse remédio da pressão, tô tomando muito remédio, não quero mais tomar remédio da pressão. Ou então a pessoa acorda a média pressão, naquele dia a pressão tá ótima, tá 12 por 8, tá 11 por 7, fala, preciso mais, minha pressão já tá boa. Não toma o remédio naquele dia. Aí no outro dia acorda, a pressão tá 14 por 10, vou tomar o remédio. E fica mudando, um dia toma, outro dia não toma. Não faça isso nunca, o remédio de pressão não é para você mudar, não é para você tomar na hora que você quer, no dia que você quer ou na dose que você quer. É muito importante que você siga a orientação do seu médico e tome tudo certinho, inclusive quando a pressão tá boa. O remédio de pressão é para ser tomado em uso contínuo, você não deve mudar isso por conta própria, isso pode ser muito perigoso para você. Parar ou mudar o seu remédio da pressão pode aumentar drasticamente o risco de AVC, de acidente vascular cerebral ou de infarto, principalmente no período da manhã, quando a gente já tem esse surto matinal de pressão que eu te expliquei. Segundo erro, que infelizmente também é muito comum, é consumir alimentos muito ricos em sódio, muito salgados no café da manhã. Tem muita gente que tem hábito de comer queijo muito salgado. Gente, mas eu como queijo Minas, queijo branco. Quando você vai ver aquele queijo Minas, é lotado de sal. Ou então como um pãozinho de queijo, ou então, né, pior ainda, vai trabalhar no meio do caminho, come uma coxinha, come um salgado de queijo com presunto, porque não conseguiu se alimentar direito, ou então come algum alimento processado, industrializado. Tem gente que tá na correria, sim, mas a gente pode preparar algumas coisas e levar de casa, já pode deixar alguns alimentos prontos, algumas refeições prontas de véspera, para não ficar, né, pego de surpresa no período da manhã. Sem falar nos embutidos, salame, presunto, bacon, cuidado com os queijos, como eu te falei, pães com muito sal, às vezes 2 tipos de pão de forma tem quantidade de sódio quase que o dobro, então é importante você aprender a ver o rótulo dos alimentos para não ser enganado. Eu tenho um vídeo aqui te explicando como ver o rótulo e se você quiser aprender mais sobre isso, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, eu vou deixar esse outro vídeo aqui no card para você aprender mais sobre isso. Claro que a gente também tem que falar do hábito que algumas pessoas têm, que é exagerar muito no café de manhã ou até mesmo começar o dia com aquelas bebidas energéticas, sabe? Que parecem um refrigerante, mas são bebidas energéticas. Tem um impacto imediato na sua pressão, a cafeína é um estimulante que pode levar a pico de pressão em algumas pessoas, principalmente quando você consome em grandes quantidades ou com o estômago vazio, porque ela é absorvida muito rapidamente e potencializa esse efeito do aumento natural da pressão que a gente tem pela manhã. Então, se você já é uma pessoa hipertensa e tende a ter a pressão mais aumentada de manhã, o ideal é que você controle a quantidade de café de manhã
E se você já teve alguma contraindicação do seu médico ou seu nutricionista para não consumir café de manhã, lembre que existem alguns chás que você pode substituir que não tem cafeína, como o chá de camomila, por exemplo, o chá de erva doce, ou até mesmo você pode tomar a cevada, que assemelha muito o sabor do café e pode ser uma boa substituição. Um outro erro que é muito importante é você não medir a pressão, se você foi orientado a fazer isso, ou medir de forma errada. Eu tenho um vídeo inteiro te explicando como medir a pressão de forma correta, mas só de forma fácil. O ideal é que você use aquele aparelho que mede no braço, nunca no pulso, que você coloque sempre o braço apoiado na direção do seu próprio tronco, mesmo na altura do coração, e que você deixa aquela mangueirinha que vai colocar o fluxo de ar desobstruída, não aperta ela contra você nem nada, e que antes da aferição, você pelo menos 30 minutos antes não faça exercício, que você esvazie a bexiga, né? Não fique com vontade de urinar, isso pode aumentar a sua pressão. Não fume, não consuma bebida alcoólica. Então, tomar esses cuidados vão ser importantes. Por exemplo, durante a pressão, você não pode ficar falando, cantando, você não pode ficar no telefone, você não pode ficar com a perna cruzada. Tem várias coisas que às vezes você faz errado na hora de medir a pressão, que dá uma pressão errada, e ou para mais ou para menos, e que acaba prejudicando o seu controle. Então, se você também quiser mais detalhes sobre isso, eu vou deixar esse outro vídeo aqui embaixo para te ajudar. Outro erro muito comum que as pessoas cometem de manhã é não consumir água. A gente acorda mais desidratado, né? São 8, 10 horas sem beber água, né? Dependendo da hora que você parou de beber água, para justamente não ficar urinando durante a noite. E isso tem um impacto muito importante na saúde cardiovascular, porque a desidratação, que é comum após o sono, pode afetar o nosso desequilíbrio, o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, e a própria viscosidade do sangue impactando na pressão arterial e na saúde cardiovascular em geral. Então, o ideal é que até mesmo antes do café da manhã, você já comece o seu dia bebendo 1 ou 2 copos de água, dependendo das suas necessidades, para você evitar ficar desidratado e para melhorar essa fluidez do sangue de forma mais fisiológica. Também cuidado em ignorar os sintomas de alerta. Por exemplo, se você acordou, estava tudo normal, mas você começa a sentir tontura, visão dupla, visão meio embaçada, dor de cabeça, dor na nuca, isso pode ser um sinal de pressão alta, isso pode ser um sinal que alguma coisa está descompensada. É importante que você meça a sua pressão e talvez, possivelmente, até mesmo vá para a emergência, dependendo dos valores de pressão que estejam sendo ali indicados no leitor do aparelho. Então, não subestima esses sinais, não pensa, eu dormi mal, foi só isso, estou estressado. Se você já tem pressão alta diagnosticada, esses sinais podem ser um pedido de socorro do seu corpo e vale a pena você medir de novo a pressão para ver como isso tá, não subestima isso não. Também tem que falar, né, evita fumar ao acordar. Eu sei que para pessoas que são viciadas em nicotina, em cigarro, muitas vezes tem gente que acorda, a primeira coisa que faz antes até de escovar o dente é fumar. Isso é muito complicado porque a nicotina ela causa uma vasoconstricção imediata dos vasos sanguíneos, eleva a pressão. E fumar logo de manhã potencializa esse risco cardiovascular, já aumentando ainda mais esse surto matinal de pressão. Então, se você fuma, evite fumar na primeira hora do dia e por que não tentar parar de fumar? Vai ser muito importante para a sua saúde cardiovascular também. Por último, mas não menos importante, cuidado com o tipo de atividade física que você faz de manhã e com a intensidade dessa atividade física. O ideal é que se você não faz atividade física de forma regular, é que você faça uma medição da sua pressão antes de fazer atividade física para verificar como ela tá. Se ela estiver acima de 16/10, o ideal é que você não faça atividade física, espere ela baixar para baixo de 14/9 e faça uma atividade física mais moderada, como uma caminhada, como uma natação mais leve. E o ideal é que você realmente evite atividades muito intensas. Uma atividade mais leve, a moderada, vai ser mais interessante para você. Lembra sempre, se você tem qualquer problema cardiovascular, de pedir a liberação do cardiologista para fazer qualquer atividade física, desculpa, e preferencialmente ter a prescrição do profissional de educação física para o seu caso específico. Isso pode ser muito importante para você. Me conta aí se você cometeu algum desses erros, o que você vai mudar aí no seu dia a dia. Vou adorar ver o seu comentário. Se você conhece alguém que precisa dessas dicas, esse vídeo aqui é muito importante, compartilha ele com quem você gosta. Vamos ampliar essa corrente do bem. E se você ainda não curtiu, curte agora, isso vai me ajudar bastante. Até a próxima, tchau, tchau!